Pessoal, antes de mais nada, obrigada por vocês estarem aqui, né? Querer estar aqui, se interessar pelo tema, né? Então, assim, eu começo com meu sentimento de gratidão por realmente poder falar sobre o que me apaixona na vida, o que eu faço, o meu sonho é o que eu vivo hoje, né? Eu vou falar, eu escolhi todo o conteúdo disso baseado apenas no título que o Natan me passou, né? E nós somos um exemplo praticamente de parceria, porque eu tive um encontro com ele uma única vez. É verdade. Mas foi marcante, foi inesquecível. Não, veja, quando você encontra alguém, tem que ser marcante. Não pode ser nada assim muito teórico, muito distante. Ou você vai e se conecta com a pessoa, ou você realmente perdeu muito do seu tempo. E sempre tem uma oportunidade em qualquer que seja o encontro ou a pessoa. Então, eu busquei ele, porque eu conheço o Fábio Costa. Eu vi o Fábio Costa, eu mandei uma mensagem para ele sem conhecer, ele sugeriu o encontro, lógico que nós chateamos, né? Chat, até ele entender o que eu faço, se interessa, E aí a gente sentou no sofá, né? Lá no sofá do... Café do sofá. Sofá café, né? No sofá café. E ali nós nos conhecemos. E é nesse momento que a gente se conhece que a gente entrega quem nós somos. E eu vou falar um pouco sobre o espírito da colaboração, né? Rapidamente, porque a ideia não é falar de mim aqui. A ideia é trazer coisas que eu venho aprendendo e eu não paro de aprender, de estudar e de dividir. E o que eu venho aprendendo, né, mais nos últimos tempos, é que, bom, eu fiz uma transição de carreira em 2010, eu trabalhei como executiva a minha vida inteira em grandes empresas, aquela coisa toda formal, sempre trabalhei em área comercial, objetivos, metas, finanças, budgets, tudo isso que vocês, né, já ouviram falar do mundo executivo. Liderança, nananana. Em 2010 eu me tornei coach, comecei com a pegada mais de life, que eu gosto muito mais do propósito de vida, é o que mais me interessa nessa minha nova jornada, que eu estou na minha carreira. Então eu abandonei tudo o que eu tinha conquistado por um outro caminho, né? Então minha vida fez uma mudança radical. Então, eu passei a estudar mais desenvolvimento humano, trabalhar com pessoas e hoje eu sou consultora de liderança em empresa também, né? Mas a minha vontade mesmo é trabalhar com educação corporativa e tudo que eu vou falar aqui tem muita ligação com o que eu acredito que as pessoas precisam, sentem falta e acabam às vezes incorrendo em caminhos que não traz o bem-estar, qualidade de vida, a felicidade, e aí não interessa, né? Então, falando sobre o poder da colaboração criativa, você que vai comandar aí, né? Eu trouxe para vocês uma ideia sobre inspiração, né? Todo o trabalho meu está relacionado com inspirar pessoas dentro de empresas, ou se elas trabalham sozinhas, ou se elas estão, sei lá, querendo descobrir para que elas nasceram, o que elas deveriam fazer, qual o talento delas, né? Então, liberar o talento e a paixão é o grande mistério, é o que a gente precisa dar ênfase, potencializar, que é o que nós no coaching acabamos fazendo muito. Quer dizer, descobrir o que está no interior da pessoa e que ela não conhece. Então, sem o autoconhecimento, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Porque não é o mundo externo que traz a sua visão de talento e paixão. É o seu processo mesmo de descoberta interior, do que você tem de diferente e o que realmente movimenta o seu interior. Aí sim, a gente vai falar sobre estar inspirado. Estar inspirado é estar apaixonado e usar os seus talentos, dons que vieram e outros que você desenvolve. Que não tem aquela coisa assim, ele nasceu assim, que sorte, eu não nasci com nada. Não tem isso, tá? Nós temos muitos talentos e alguns deles estão esquecidos lá no fundo. Eu trouxe uma visão do Stephen Covey, que é um dos gurus mais respeitados no mundo empresarial. Esse gráfico eu tirei do
do Oitavo Hábito, né, que foi o último grande livro dele. Então, ele é um sucesso, ele faleceu há poucos anos, e o filho dele também está na mesma jornada do pai, e ele tem essa visão já há muito tempo, há muitos anos, né? Então, o que importa aqui, se a gente vai falar de inspiração, a gente tem que pensar no qual é o seu significado pessoal, que é único, ele é seu. Você não tem que ficar procurando como é que, porque o outro faz isso, porque isso aqui eu vou fazer igual. Você pode modelar, sim, você pode usar da experiência de outros para configurar o seu caminho, mas não necessariamente vai ser o seu. O seu tem mudanças que você precisa ajustar de acordo com o que você está vendo até que você gosta, admira, né, e se baseia. Então, assim, uma pessoa integral, ela tem, digamos assim, é como se fossem 4 dimensões, né? A dimensão mente, a dimensão corpo, dimensão espírito e a dimensão emoção. E para a gente chegar no nosso significado pessoal, eu diria que, assim, a emoção, ela é digamos assim, o elemento que mais traz o caminho. Quer dizer, o que te toca no fundo, né, lá no seu coração? Quais são as coisas que você é apaixonado? Então, a tua voz está muito ligada com isso aqui que você está apaixonado, não é? E na medida que você está apaixonado, qual é o talento que você tem, né? Que facilidades você tem, que habilidades, que conhecimentos, quer dizer, são combinações que você vai juntar com a emoção. Portanto, a emoção, ela é a base da relação. Se você não compreende o que você está de fato sentindo e quais são essas paixões, né? Não só de produzir, né? De trabalho, de relacionamento, todo o resto fica perdido, desconecta. E o que o corpo vai em cima dessa emoção? O corpo como o que você vai produzir nessa vida, o que você vai gerar economicamente, o que tem que ser realizado de fato através do corpo. O corpo é um instrumento, né? Mas é a emoção que fez tudo isso movimentar. E a gente tem a consciência também, né, que está muito ligada, se quiser pode ir para o outro, né, com o espírito de servir. A gente pode olhar essas dimensões como se fossem 4 realidades, né? A mente, né, que é o quê? É a razão, entende? É o talento de fato, que é a visão de mercado, né? E aí tem o corpo, quer dizer, a gente aprende a fazer, ou seja, que competências nós temos. Competências não param de ser desenvolvidas. A gente não nasce com as competências e acabou, não é? As competências se movimentam. Umas deixam de ter ênfase, outras passam a ter importância. Só que você precisa, para desenvolver competência, fazer, né? Enquanto você não faz, é apenas um sonho, é apenas uma emoção e que não saiu daquela caixa. Para sair, você tem que fazer. Fazer, errar, não fazer tão bem, não é? Até você realmente dominar. Então, a emoção é exatamente isso. Ela é o gancho. O que você necessita e o que você deseja é a base. E é aí que vocês têm que movimentar as respostas de vocês. E fazer tudo que for necessário, né? Usando mente, corpo e espírito, né? E na visão desse mestre, espírito é servir, não é? E eu acredito e vejo cada vez mais nas pessoas que desenvolvem plenitude na vida. Se você não tem nenhum trabalho ou nenhuma concepção no seu cotidiano de contribuição social, digamos que você tem uma sensação de realização parcial. Ela não é inteira. Ela não é. Então, é o que a gente pode olhar, chamar de um vazio interior. Quando a gente fala vazio interior, não é uma coisa trágica, tá, gente? É assim, é um vazio. A pessoa não sabe, mas ela se sente mal, parece que a vida não tá do jeito que tá, não é? Então, faltando servir,
fica difícil vocês terem essa noção de completude. Porque não basta a gente sentir, fazer as coisas, usar os talentos e o mundo. E as pessoas? Elas existem? Não, eu moro sozinha, não quero saber dos outros, não preciso me relacionar. Vai falhar tudo. O jogo não vai ser bacana no final, entendeu? E aí, com base nisso, eu adoro o assunto inteligência emocional. As pessoas também adoram e querem sempre aprender um pouco sobre isso, mesmo dentro de empresa, porque dentro de empresa as pessoas estão dando cabeçada, literalmente, líderes com subordinados, pares, enfim, as pessoas não se entendem, tá? E a inteligência emocional, ela é um estudo, assim, imenso, né? É como você vivencia as emoções. Como eu mostrei para vocês antes, na construção do Steven, a emoção é a base. É você identificar bem, não é negar. Se negar, já vai construir com base em razão e vai ficar tudo pela metade fragmentado. Então, assim, se eu olhar bem o projeto do Steven, as dimensões mais fortes da inteligência emocional, não pode ir para frente. Corpo, emoção corpo, emoção e o espírito, não é? As três realidades, para quem... Alguém já leu sobre inteligência emocional, assim, já leu alguma coisa? Não? Ninguém? Você? Então, tudo que eu vou falar é novidade, né? Qual é o seu nome? Qual é o seu sonho? Como é que é? Não ter dívidas. Não ter dívidas? Não, esse sonho também é meu, assim, mas eu botei um outro que eu acho que é mais importante. Esse é seu sobrenome, né? Qual é o seu nome? Qual é o seu sonho? Todo mundo deveria ter essa resposta pronta. Exato. Mas assim, a inteligência emocional, ela tem várias competências de autoconsciência, de você entender tudo que acontece dentro, todos os mecanismos dentro de você. Depois ele tem uma área só dedicada a como você se motiva, né? Tudo que alimenta a sua automotivação. Depois a autorregulação, que é a mistura do que é de você e do meio, tá? Então é você conseguir medir os dois mundos, o seu e o das pessoas. Empatia, que é toda a situação de você olhar o outro, entender os outros, saber como você tem que atingir e o que os outros estão sentindo. Quer dizer, antes a pessoa não precisa falar nada, você sabe tudo que elas sentem, né? Então são as pessoas que dominam a área dos outros e às vezes não dominam a própria autoconsciência. Acontece muito. Alguns às vezes são melhores para identificar os outros, mas têm mais dificuldade para identificar as próprias emoções. E todas as habilidades sociais, que é o futuro, que é a vida, né? Beleza. Muito bem. E eu trouxe para vocês o trabalho que eu mais sou apaixonada do filho do Stephen Covey, que é sobre confiança, não é? E até trouxe essa frase: quando confiam em nós, estão nos elogiando mais que quando nos amam, né? Porque confiança, e eu vou mostrar para vocês, é algo muito profundo. Quando alguém pratica confiança, né, é uma entrega total, né? Total. Então, se eu vou interagir com o Natan, se eu vou conversar e eu falo a verdade, eu estou entregando a minha verdade, eu não estou preocupada com o que ele vai fazer com a verdade. E ele sente essa verdade na hora que eu falo, porque eu falo com a minha emoção. Eu não falo com a minha mente. A minha mente, ela é usada, né, como recursos, assim como o corpo, que são os domínios que eu vou trabalhando durante a vida. Olá, sejam bem-vindos! Os últimos sentam na frente. Então, como vocês chegaram agora, vocês perderam uma parte sobre inteligência emocional, mas depois a gente pode conversar no intervalo. E eu agora vou falar sobre confiança. Qual é o sonho de vocês? Você não tem... Justiça social. Justiça social. Que bom. Você também? Não, a gente pegou, eu peguei justiça, mas eu não mais justiça, mas eu não tinha visto. Ah, tá. Eu sou policial. Vocês são amigos, né? É mais que amigos, eles não mais. Entendi, tá bom. Ótimo isso. Sejam bem-vindos.
Então, agora sim, agora eu vou falar sobre os comportamentos, as práticas que fazem as pessoas serem confiáveis. É uma chave, tá? Agora, nem todo mundo consegue porque tem uma coragem na hora de você ser transparente, dizer o que você pensa e eu vou mostrar para vocês quais são esses passos. Bom, primeiro, existem, digamos, dois mundos nesse assunto da confiança. Primeiro é você ser confiável por você mesmo, por quem você é, não é? O que você entrega, o que você pensa, como é que você age, e o outro lado é como você interage com as pessoas. Então são dois mundos quando se fala em alguém com credibilidade mesmo, alguém que comunga nas areias da confiança. Então, primeiro é a integridade. Então, a pessoa ser íntegra. Então, o que ela fala, ela realmente cumpre, né? Ela é consistente, né? Ela não se nega. Então, na hora que nós mencionamos algo, nós fazemos aquilo, né? Então, existe uma visão de fora que é igual à visão de dentro. Você não é um personagem, você não é uma máscara, você é você. Então, ser você é a base, né? Vamos para um próximo aqui. Ainda dentro da pessoa, dela, né? Intenção e empatia, é assim, o que você quer fazer, não é? E as pessoas enxergando a sua intenção. É, de fato, colocar ela na prática. Fazer ela acontecer, não é esperar nada. Então, para você ser confiável, então dentro de você, você já tem, digamos assim, esse hábito que você constrói, de fazer acontecer. De usar a sua emoção naquilo que você quer. Uma outra questão aqui, para você ter também essa visão de ser uma pessoa confiável, independente das relações, quais são as capacidades que você tem naquele momento e qual é a relevância dos seus conhecimentos, da sua experiência para a situação que está acontecendo, para a troca, uma relação comercial, uma relação afetiva, uma relação social, qualquer que seja ela, tá? Você tem as capacidades e elas têm a ver com aquele momento, entendeu? Então, isso sim. Então essa pessoa entende desse assunto. Então, nesse ponto, eu confio nela porque ela realmente tem o que eu acho que é necessário nessa situação aqui. E por último, dessa questão aqui de ser confiável, resultados, né? Então, assim, nós damos resultados. Resultados não é só gerar economia, né? Ter um financeiro eficiente, eficaz, não é só isso. É realmente você projetar aquilo que você quer, ir lá e fazer acontecer, né? Cumprir, correr atrás. As coisas não caem do céu. Os resultados acontecem porque você se movimenta. Então, e isso é uma responsabilidade de cada pessoa. Não é o mundo que vai nos ajudar. Não, é nós que vamos fazer o resultado acontecer. Né? E nós somos confiáveis porque nós colocamos a energia nesse foco, no resultado que você quer, que seja uma expectativa real, vamos combinar, tá? Nada assim fora fantasioso demais. Não posso ter muita expectativa porque vou me ferrar. Não, se você tiver digamos assim, uma visão real do que você quer, então você está construindo uma realidade. Então é importante que você faça esse acompanhamento e ponha foco. E aí a gente vai para o que a gente chama de relações de confiança, né? Que é como é que a gente tem que se relacionar com as pessoas para que a gente tenha essa imagem, que, para falar a verdade, como eu já falei para vocês, é uma imagem verdadeira, não é uma imagem fake, porque as pessoas sabem quando as pessoas estão sendo
digamos assim, parcialmente verdadeiras. E aí não vinga a relação, não vai acontecer nada. Então, o primeiro ponto é a comunicação direta. Realmente expressar o que você quer diretamente. As pessoas têm medo, às vezes, de falar, né? A verdade tudo tem uma forma de falar, mas que ela seja dito. Porque enquanto você põe as coisas embaixo do tapete, você só está arrumando uma confusão muito grande lá na frente. Porque uma hora, em vez de sair um ratinho, sai um elefante, não é? Porque você guardou tanto tempo. Então, a comunicação direta tem um problema, vamos lá, expõe e resolve. Não procrastina, não espera. As coisas se transformam e, geralmente, em situações até piores. Então, a comunicação tem que ser ágil nesse sentido. Demonstrar respeito. Isso a gente vê o tempo todo, né? As pessoas não têm respeito, não demonstram. Na verdade é o seguinte, não sente, o outro já sabe. Não existe essa de eu não respeito ele não vai nem notar. Não, ele vai notar. Tá na cara da pessoa quando você não tem o respeito. E respeito realmente é ter essa consideração, não é? Tendo o respeito, né? Eu acho que tem toda uma reciprocidade nas relações que acaba, enfim, trazendo isso de volta para você, né? Que é uma visão, evidentemente, de alta prosperidade, mas relações de confiança são assim. Elas são prósperas, em essência, não é? E eu só estou aqui trazendo para vocês o dissecado, né? O que já foi estudado, já foi pesquisado. Então, esses traços aqui, eles têm, enfim, inventários para você fazer até em empresas ou com pessoas, para saber se ela é confiável ou não, ou se ela tem isso, né? Vamos lá. Transparência. Esse, então, fácil, né? Todo mundo é transparente, né? E é isso. Você aparecer uma situação muitas vezes desagradável, né? Decepcionante, não dá para você fingir que ela não aconteceu. Você tem que demonstrar, demonstra isso. Então, ser transparente, né, tem um pouco de coragem, a gente sabe disso, né, de você muitas vezes até falar para uma pessoa que você não tem tanta proximidade ou intimidade, mas realmente dizer claramente, não gosto disso. A gente não tem que ser agradável às vezes, a gente tem que falar o que é você, não é? Quem é você? Aí sim você vai ter aquela voz única e isso tem uma potência muito elevada, ser você. Né? Quanto mais você usar as suas questões e você for verdadeiro nas relações, mais você cresce nos seus talentos, nos resultados que você está fazendo e mais o meio, ele conspira para aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque você vai interagir com as pessoas nessa via de troca, não numa via única, porque as pessoas sentem isso quando é algo unidirecional. Outro ponto aqui, esse é também bem interessante, que é assumir erros e acertos. As pessoas não gostam de dizer que erraram, né? Elas gostam, não, vamos falar, vamos omitir e tal. Mas o respeito, ele vem quando você assume de fato que você não sabe. Desculpa, eu não sei. Você sabe? Não, não sei. Não, já foi em lugar? Não, nunca fui. Não tem que ter vergonha, entendeu? E é lógico, quando se erra, e isso acontece em relações, nós erramos, né? Não só pedir desculpas, mas muitas vezes falar, porque às vezes o outro não está nem esperando, e você, quando assume, isso traz um impacto imenso no outro. Isso traz traz a confiança, gente, mas traz realmente uma credibilidade enorme de uma pessoa. Qualquer pessoa no mundo erra. Ninguém é Deus aqui, nós estamos aqui para aprender, não é? Então, é humano, nós erramos e assumir é grandioso até, né? Demonstrar lealdade, não é? Estamos juntos mesmo, sabe? Não dá para... Essa coisa do individualismo que hoje a gente vê bastante no mundo, infelizmente isso aumentou demais. Isso cria uma sensação, às vezes, muito solitária, né? Das pessoas. A rede social, por um lado, ela une, por outro lado, ela separa, né? Então, ela é dicotômica, ela tem dois lados, e a gente tem que saber lidar com muita sabedoria com ela.
E demonstrar lealdade é isso, sabe? As pessoas precisam de nós e nós estamos ali. E ela pode contar com o nosso apoio, com a nossa ajuda. Ela não é interesseira, ela é franca, ela é generosa, não é? E isso não tem preço, né? As pessoas que você sabe que você pode contar, são poucas. Mas você primeiro dá o exemplo, que eu estou aqui para dizer o que vai ajudar vocês a potencializar o caminho de vocês. E por mais que as pessoas não façam isso, por favor, não sigam o fluxo da manada que está fazendo tudo errado. O que é certo, apesar de ninguém estar fazendo, e o que é errado, apesar de muita gente estar fazendo. Então é uma questão de atenção e cabeça, né? Buscar aperfeiçoamento. Então, assim, a gente está aqui para aprender, não dá para ficar parado meio, eu já sei isso, domino isso e ponto, sentei na cadeira, né? Isso tem que ser algo que não para nunca, jamais em nossas vidas. Sempre buscar, aprender, estar aberto a aprendizados. Todas as pessoas podem nos ensinar alguma coisa. Se as relações são assim, não importa quem esteja do seu lado, né? Ele não é tão pequeno, né? Ele pode te ensinar muita coisa. Bom, enfrentar a realidade com coragem. Eu já falei a palavra coragem aqui várias vezes. Eu acho que ela é um must necessário para o ritmo de todo mundo. Então, coragem é o princípio de você empreender o seu sonho, de você ter a sua voz. Coragem de falar, coragem de fazer, coragem de errar, coragem de se relacionar. E se não der certo, não deu certo, mas você tem que tentar, né? A própria iniciativa, né, de você ir para as relações, independente do que vai acontecer depois, ela já traz o ensinamento. E essa é a visão, né, a coragem e assim, independente do que vai acontecer, o aprendizado virá, o amadurecimento virá e muitas vezes vem outras situações muito interessantes. A gente olha às vezes só a perda, nós temos um probleminha, né, de fabricação, a gente olha o que a gente perdeu e a gente não olha o que a gente ganhou. E isso sempre existe, está o tempo todo acontecendo, é só olhar. Esclarecer expectativas. E aí, assim, percebeu que o outro não está com a expectativa muito legal, não tem a ver, já coloca e já esclarece, né? Para que a relação ela não fique truncada ou vá para um caminho errado, né? Se os dois estão, as duas partes estão entendendo, estão compreendendo, ótimo. Se não, alguém tem que interceptar e ver se vai ou se não vai, né? Assumir responsabilidades. Acho que esse é um princípio assim, importantíssimo de você viver bem a vida, inclusive, tá? E para você ser confiável, você realmente assume aquilo sobre o qual você é responsável. Não põe a culpa em ninguém. A culpa é sua, né? E não é culpa no sentido assim, autoflagelo, não é nada disso. É culpa no sentido assim, alguma coisa eu não fiz do jeito que eu deveria, mas da próxima vez eu vou fazer. Porque tem que ter uma visão positiva de construção, de aprendizado, não é? Mas sempre nós somos responsáveis por aquilo que a gente tem na nossa vida. E por isso que a gente tem que buscar as respostas, né? Ouvir primeiro, então acho que essa é uma grande lição para todos aqueles que estão fazendo relações. Você tem que estar atento para o outro, você tem que ouvir o outro, você não tem que estar preocupado em falar. Quanto mais atento você está ao outro, mais você é confiável para ele, por incrível que pareça. Senão, quando você começa a vomitar sem parar suas verdades e tal, cria um tédio no outro. Ele fica esgotado, ele só quer falar dele, ele só pensa nele, entendeu? Então, a pessoa que realmente dá esse espaço, da receptividade mesmo, não é? Ela tem muito mais essa visão positiva do outro. Cumprir promessas, né? Então, falou, por favor, né? Façam, né? E aí sejam acreditados por aquilo que vocês se comprometeram. E se não forem fazer, fala que não vai dar. Simples, né? Você concebeu errado uma ideia, já movimenta a correção, já esclarece com todo mundo para você não ficar como um descumpridor.
porque aí isso é uma situação de queima-filme e você perde totalmente a sua credibilidade, né? Faz tudo bem e no final estraga tudo. Aqui é confiar nos demais. Gente, é a base. Então, se você quer ser confiável, você tem que confiar. Em tudo que você está fazendo, o princípio é confiar de que as pessoas vão ter êxito, de que vão funcionar. Então, sempre que você está construindo essas relações, você precisa acreditar nessas pessoas. Elas vão sentir também que é isso que está sendo propagado de você, na palavra, no olhar. A comunicação não verbal é o que mais fala no corpo, não é o que sai da boca do homem. Então, 80% é não verbal. Se você não confia, o outro já sabe. Então, esse é um exercício, assim, importantíssimo. E aí, assim, como ele me pediu, né, Natan, eu participo de um grupo de networking há 3 anos, né? Até conheci Camila lá. Do Beni? É verdade. Eu participo, tem quase 50 grupos no Brasil e tem 7.000 grupos no mundo inteiro. É uma espécie de um projeto de franquia, tem uma metodologia para empreendedores e empresários de pequeno porte, né? Então, cada um tem uma categoria, os grupos se reúnem semanalmente para um ajudar o outro, né? Através da ajuda mútua e crescerem os negócios juntos, né? E a gente não fica assim sozinho. Então, nesses 3 anos, né, tem muita experiência, muito aprendizado que a gente tem, porque ali nós temos que nos relacionar, né? Até às vezes como se fôssemos sócios ou estivéssemos numa empresa, mas na verdade ninguém ali tem que prestar contas para ninguém, porque ninguém é chefe de ninguém, não tem hierarquia. Então, nós trocamos referências de negócio. A ideia é que um gere negócios para o outro. Então, eu procuro nas minhas esferas de contato pessoas para indicar para o arquiteto do meu grupo, para o web designer do meu grupo, para o cara que faz treinamento em vendas do meu grupo. Ele pede referências de tais empresas, eu consigo. E isso, gente, é confiança. Porque o grande drama das pessoas que entram no grupo é o seguinte: como é que eu vou indicar o fulano se eu não sei se ele é bom? Aí pode queimar meu filme, porque se ele não entregar, porque aí eu vou indicar, né? Você indica o seu amigo e ele não faz um trabalho legal comigo, quem fica queimado é você, não sou eu, né? E esse é um X da questão. Mas é o que a gente sempre diz lá. A base é a confiança. Nós lá trabalhamos relações de confiança. Então, realmente, se você ficar, será que eu devo, será que eu devo? Você já está na negação do espírito da coisa. E, evidentemente, as pessoas falham, e às vezes elas não entregam, e às vezes a gente pode se queimar. Mas a gente faz muito acompanhamento para que isso não aconteça e que os dois lados fiquem gerenciando a indicação. E aí eu pensei em 6 dicas assim, do que eu aprendi na construção de parceria nesses últimos anos. Então não dá pra gente falar em construir negócios, ideias e botar em prática se você não definir o que você quer de resultado. E aí assim, é escrever, é fazer modificações periódicas, mensais, semanais, quinzenais, anuais, mas tê-las. As pessoas que têm, está comprovado cientificamente, quem tem metas anotadas, 97% tende a cumprir, porque as pessoas acompanham. Por quê, gente? É neurociência. O cérebro trabalha para você. Ele trabalha movimentando. Se você não escreve, você fica só nos insights, você vai continuar nos insights. Então, você tem que realmente botar num papel, e isso vai te ajudar olhando, você firma e você foca mais. Escreve. É para escrever mesmo. Bom, empreender com coragem, tomada de decisão e disciplina. Então, para arrancar a parceria, esse é o motor, né? Coragem, né, que eu falo muito. Escolhas, a gente tem que escolher. Vou para lá ou vou para cá, né? Por isso que é muito importante a inteligência emocional nessas horas, para saber as coisas que combinam com você. E disciplina. Disciplina é assim, não procrastina nada, vai fazer até o final. Se interromper, não vai ter resultado. Disciplina sempre.
tá? Alguém quer dar uma complementação? Fico falando sozinho, né? Valorizar as diferenças das pessoas, agindo com flexibilidade e adaptação. Nem sempre os planos são nossos, não é? Só que a gente vai navegar com os planos no meio das pessoas. E as pessoas são diferentes de nós. Elas têm outras ideias, às vezes até melhores. E se a gente não considerar, o nosso plano pode não ter tanto êxito, não é? Não tem nenhuma ideia tão boa assim, que não possa ser mudada, incrementada. E as pessoas é que ajudam. Porque quando elas criticam ou quando alguma coisa dá errado, é porque ela não está tão boa e você precisa melhorar ela. Então, a flexibilidade e adaptação, ela é uma das competências mais importantes no mundo moderno. As pessoas que têm essa condição já no sangue, elas conseguem rapidamente resolver situações que dão errado e do erro ela já faz a limonada. Então, não é um problema, porque não está preso na ideia, a ideia é aberta, tá? Bom, autogestão aqui sobre aprendizados, erros, acertos, talentos, escolhas, equilíbrio interior. Porque como o plano ele vai mudando o tempo todo, você vai ajustando, né, todo o seu projeto. Então, ele pode não ser o mesmo quando começou, mas ele pode ser melhor, não é? Ele pode ter alguns episódios ou ciclos altos e baixos, não é? Mas é isso, é você realmente trabalhar com o seu equilíbrio interior, não é? E entender tudo que você está aprendendo, olhar, prestar atenção. Bom, vitalidade, entrega, determinação, perseverança e evolução, não é? Eu acho que aqui eu estou falando muito dessa emoção, né? Voltando assim, ó, aquilo logo do início da minha fala, que é o que fica, né? Porque o que fica, né, é isso, né? São todas essas sensações que você gera no meio quando você está fazendo algo que você realmente é apaixonado e você de fato vibra isso através de tudo que, né, da sua mente, da sua emoção, do seu corpo, do seu espírito. Muito importante saber o seu legado hoje, a sua missão pessoal amanhã, porque isso dá uma conexão com tudo aquilo que você estiver fazendo. Buscar entender qual é o seu legado hoje é fundamental. Às vezes as pessoas demoram anos, 40, 50, para chegar nisso. Alguns aos 20 anos já sabem, não é? Quando você sabe o seu legado, o que você quer entregar nessa vida, você consegue fazer sua missão pessoal fácil. Então minha missão é essa, esse é o projeto que eu vou abraçar. Porque aí tudo faz sentido e tudo fica fácil. Talento, emoção, consciência, tudo isso vai brotando, digamos assim, vai florescendo o tempo inteiro, quando você tem isso de acordo com quem você é. Voltando lá à história da voz, né? Gente, obrigada.